ela é a primeira mulher presidente da SBAT. O nosso paciente é um paciente amplo, né? A gente atende desde criança até o idoso. A mesma sutura no intestino de um paciente esfaqueado é diferente de uma sutura no paciente oncológico. Tive a oportunidade de trabalhar, de implantar vários SAMUs pelo país, no país inteiro. Vou te fazer uma pergunta, agora eu que vou te entrevistar. Tenho um infarto. Quem é que tu queres que te atenda? O clínico geral ou um cardiologista hemodinamicista? Se tu tens um acidente, quem é que vai te atender? Tem que ser um cirurgião do trauma. A cirurgia do trauma, ela é feita do jeito que dá com os riscos inerentes. Exatamente. Ao momento que aquele paciente está. Então a gente tem uma expertise meio que na raça, né? Aconteceu porque nós estamos aqui, então agora a gente está estudando tudo isso. É campo de batalha, né? É campo de batalha. É uma diferença tão tênue que quem trabalha com urgência e emergência já não pensa mais nessa questão nessa separação. Como é que faz a gestão disso quando está no papel de gestor? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Esse episódio, ele é especial porque ele é o episódio número 50. E para mim é um marco ter 50 episódios gravados. E eu agradeço a todos que até agora têm participado, têm se inscrito no canal. E para todos que estão chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue o Medicast no Instagram. Eu quero muito fazer esse canal crescer cada vez mais e que a gente tenha mais 50, mais 100 e muitos outros episódios pela frente. Então, para começar hoje esse episódio especial, eu vou receber a doutora Roberta Rigo Dalcin. A Roberta é uma médica, cirurgiã do trauma, cirurgia geral, e hoje ela é a primeira mulher presidente da SBAT, que é uma sociedade com mais de 40 anos de história. Então, para mim, é uma honra receber uma pessoa que, além de ser uma excelente médica, uma excelente pessoa, e está aqui comigo, para a gente bater um papo. Obrigada, Roberta, por estar aqui comigo. Tudo bem, obrigada, eu que agradeço estar aqui nesse momento especial, né? 50 episódios, olha que maravilha. Te agradeço muito, estou muito feliz pelo convite. Mais ainda. Então, assim, para começar, quero te dar uns presentes. Oba, adoro presentes. Presentes. Esse aqui é um presente da Clínia. Ai, que bom. Que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial para agendamentos de consultas, procedimentos, enfim. Esse aqui é o presente vamos trocar? Vamos trocar. Da Suelen Sarmento. Ah, dessas meninas maravilhosas, né? Conheço. Que é da agência de Ai, que delícia, que médico. Lindo. Personalizado. Personalizado. Ai, muito obrigada. São nossos apoiadores. Aí, então, além da Clínia e da Suelen Sarmento, a gente tem o apoio da Medfin e do programa Bem Atender, que hoje são os apoiadores aqui do Medicast que fazem isso aqui acontecer. Que bom, que massa. É uma coisa que eu adoro fazer, que é gravar esse podcast aqui. Estou bem feliz de estar aqui contigo hoje. E eu quero muito conversar contigo pela admiração dessa trajetória, dessa carreira, né? Que eu vou apresentar para as pessoas quem é a Roberta. Que a Roberta, ela se formou na PUC, ela fez residência na PUC, depois ela fez especialização em cirurgia geral e do trauma no HPS. Tem uma história dentro do HPS de muitos anos, onde tem um ciclo que já está se fechando. Agora eu acredito que no próximo mês esse ciclo da HPS fecha, porque ela se aposenta pelo HPS, mas ela vai fazer uma alteração, vai fazer um rumo novo na carreira. Ela vai trabalhar como gestora para montar equipes de emergência e urgência, o que é notável, né? Então, seja muito bem-vinda, porque tu tem um histórico de competência, de batalha, de estudo. Fiquei sabendo agora que tu entrou para a URGS com 17 anos, tu tem doutorado. É incrível hoje em dia, né, a gente conseguir construir uma carreira e poder olhar para trás, né, Roberta, e dizer assim, pô, eu dei conta de tudo isso, eu sou mãe, eu sou esposa,
né? Eu toco a minha vida e isso é muito legal. Exatamente, né? Quando a gente começa a olhar para trás, todo dia a gente está vivendo e o dia a dia está passando e a gente não se dá conta, né? Mas realmente quando tu me passaste o que a gente ia conversar, e aí um pouquinho comecei a ler eu mesma da minha história e eu disse, meu Deus do céu, como Tudo passa, tem várias coisas, né? E a gente vai trabalhando, vai buscando todo dia o objetivo final e tudo mais, mas a gente não se dá conta, na verdade, né? E eu acho até que não pode a gente estar sempre pensando em se dar conta, porque senão a gente não faz, né? Então as coisas vão devagarinho, a gente vai trabalhando todo dia, né? Tem um desafio novo todo momento, são vários momentos que eu já passei na minha trajetória, várias coisas diferentes que eu já fiz. E, claro, mas sempre com o meu objetivo, sempre ligada à questão da cirurgia do trauma, ao atendimento do paciente politraumatizado, atendimento de urgências e emergências. Realmente isso foi o que sempre me estimulou e foi, né, o que eu busquei na minha vida médica, né? Eu fico impressionada com isso. Desde o início eu quis, desde o início. Pois é, desde o início tu quis trabalhar com... Porque assim, para o leigo, até é importante explicar antes de mais nada, que cirurgia do trauma não é traumatologia. Exato. Né? Cirurgia do trauma é uma cirurgia de pacientes que sofreram algum acidente. Isso. Né? Então tem o politraumatizado, é aquela pessoa que sofreu um acidente e teve várias fraturas, ou, me corrija se eu estiver errado, os queimados, na verdade, a gente trabalha com aquela faixa da área da saúde que, quando a gente classifica pela Classificação Internacional de Doenças, chama causas externas. Né? Toda vez que a gente vai pesquisar em algum registro no país, a gente procura por causas externas. Então, isso entra os acidentes nas estradas, acidentes nos municípios, entra as quedas, por exemplo, as quedas dos idosos, os acidentes com as crianças nas escolas, entra aquela pessoa que foi assaltada, esfaqueada, né, que recebeu um ferimento por arma de fogo, né? Entra o presidiário também, quando ele sofre alguma agressão dentro do presídio. Então, a gente trabalha a cirurgia do trauma, o escopo dela é muito grande. A gente trabalha desde a pessoa que a gente pode considerar realmente vítima de alguma situação de causa externa, até uma pessoa que fez algum movimento que lhe causasse, que se desse esse problema, né? Essa lesão corporal. Enfim, inclusive, os suicídios estão dentro também desse escopo, né? Porque muitos suicídios vêm em função de ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo, quedas, né? De altura, enfim. Então, a gente também tem essa área. Então, o nosso paciente é um paciente amplo, né? A gente atende desde criança até o idoso, né? Gestantes, com certeza, né? Então, a gente atende todos os pacientes, né? E com as suas características próprias, e cada tipo de causa externa, ela vai te buscar, vai te trazer um tipo de lesão específica, algumas um pouco diferentes, né? Como, às vezes tu tens uma explosão que as pessoas saem, né, voam, ou agora nas guerras, né, as pessoas recebem, né, estilhaços e tudo mais, então acaba tendo diferentes tipos de lesões e que a gente tem que estudar isso, né? Mas é um estudo, assim, eu penso assim, é uma especialidade médica aonde precisa estudar muitos tipos de intervenção, inclusive cirúrgica, porque são diferentes. Fazer uma sutura numa pessoa esfaqueada é completamente diferente de cuidar de uma pessoa que entra numa emergência por queimadura, por exemplo, por estilhaço. Exatamente, a gente tem essa diferença. Uma das questões é que o trauma, né, a gente chama o trauma, né, a causa externa, o trauma, ele, no mundo inteiro, a estatística, ele acomete pessoas jovens, né? Então,
de 1 a 44 anos é o número, assim, básico que a gente vê em todas as estatísticas. Qual é a parte que melhora, que dá um melhor desfecho para esses pacientes? Eles são pacientes que ainda não possuem, ou se possui, uma doença crônica, tipo hipertensão, uma diabetes tipo 2, uma coronariopatia. Isso é recente. Então, é muito diferente de tu ter um paciente mais idoso que já tem todas as doenças, as comorbidades da idade, né? E que também, quando essa pessoa recebe, né, tem algum acidente ou acontece alguma queda e tudo mais, isso já também traduz um outro tipo de desfecho para o paciente. Então, muitas vezes, pacientes, por exemplo, você vai falasse de uma cirurgia de uma paciente esfaqueada, de uma cirurgia, a mesma sutura no intestino de um paciente esfaqueado é diferente de uma sutura de um paciente oncológico. Existem alterações no nosso metabolismo, alterações no nosso corpo que vão poder dar desfechos diferentes, né? Então, realmente, como isso acontece, a gente diz que trauma é uma doença. E é uma doença que acomete os jovens. E é uma doença que tira da sociedade o jovem, um jovem produtivo, né? E que quando ele tira da sociedade, não é só essa pessoa que sofreu o acidente. A gente tem que pensar nas pessoas que cuidam desse jovem depois. Que às vezes muitos pais têm que parar de trabalhar para ficar em casa cuidando, né? Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. No nosso país, o trauma, ele mata 150 mil pessoas por ano. Tu tá brincando. Ao longo de muitos anos. Tem um ano que é 153 mil, outro ano é 149 mil, outro é 146, mas é 150 mil pessoas por ano, fora aqueles 3 vezes a mais que lhe deixam incapacitado. E como é que é isso? Como é que é gerenciado isso dentro dos municípios? Porque eu imagino que seja gerenciamento municipal, estadual, federal, né? Mas a pessoa sofre o trauma no município. É essa equipe que tem que fazer o primeiro atendimento. E como é que é organizado isso? Essa organização, como deveria ser, né? Essa organização, em alguns municípios, acontece muito bem. A gente tem algumas histórias muito bonitas, muito exemplares, né? Aqui em Porto Alegre, nós temos 2 hospitais de trauma, o Hospital Cristo Redentor e o Hospital de Pronto-Socorro, né? Com pessoas ali, com médicos, cirurgiões do trauma, com emergencistas atendendo esses pacientes. Então, fazendo um atendimento dentro do padrão que se espera, né? Tínhamos em Canoas o HPS de Canoas, né, que também, infelizmente, com a questão da enchente, hoje ele está, uma boa parte da equipe está trabalhando dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças, mas são pessoas que estão lá trabalhando, né, atendendo esse paciente politraumatizado, também dentro do padrão que tem que ser atendido, né. Existe em São Paulo algumas ilhas, né, são interessantíssimos, hospitais credenciados, qualificados como hospitais centros de trauma, no Rio de Janeiro também, em Curitiba também. E o que a gente vê são ilhas de atendimento, né? Na maior parte do país, esses pacientes são atendidos em emergências hospitalares, hospitais de porta aberta, geralmente do SUS, né? Muito improvável algum que outro hospital privado que tem esse tipo de atendimento, porque esse paciente ele precisa de várias especialidades ao mesmo tempo, né? Então, disponíveis, ou seja, é um custo alto, né? Fora todo um custo de um hospital, exames, né? Uma sala vermelha, que é onde a gente atende esse paciente mais grave e tudo mais, com tudo à disposição, banco de sangue, bloco cirúrgico a qualquer hora, né? Então, são várias coisas que são necessárias para fazer esse atendimento. A equipe 100%? A equipe, né? Está 24 horas. Exatamente. Né? Tu tem que ter anestesista 24 horas disponível, não anestesiando outro paciente. Se der tempo eu entro aqui. Não, tem que estar disponível. Sobreaviso. Não existe sobreaviso. Não pode ter sobreaviso, porque são minutos. Muitas vezes são minutos definem, né? Então, assim, a gente tem dentro do Ministério da Saúde, tem a coordenação de urgência e emergência. No início dos anos 2000,
né? Foi implantado a Política Nacional de Atenção às Urgências e começou com pré-hospitalar. Então, hoje a gente vê o SAMU, né, no país inteiro. No país inteiro. Tive a oportunidade de trabalhar, de implantar vários SAMUs pelo país. Eu trabalhei no SAMU de Porto Alegre, fui gestora aqui também, mas existem as UPAs que também seriam um apoio para esse SAMU antes do paciente chegar num hospital pela gravidade, enfim. Mas ainda falta essa questão dos centros de trauma definido, né? Num passado, em torno lá dos 2015, 2013, 14, 15, por ali, foi iniciado uma questão. Havia uma portaria que falava sobre isso, mas não foi levado adiante por vários motivos, né? Enfim, eu acredito que agora a gente está entrando numa situação nova de novo, mas é um momento especial novamente que a gente vai conseguir lutar, tentar fazer a implantação desses centros de trauma. Porque hoje a cirurgia do trauma ela não é nem considerada uma especialidade médica. Exatamente, exatamente. E aqui eu vou te fazer uma pergunta, agora eu que vou te entrevistar. Tu tem um infarto, quem é que tu queres que te atenda? O clínico geral ou um cardiologista hemodinamicista? Tens um AVC, tens um câncer, né? Quem é que vai operar cirurgião oncológico? Quem é que vai prescrever a quimioterapia, a radioterapia? O oncologista. Então, se tu tens um acidente, quem é que vai te atender? Tem que ser o cirurgião do trauma. Tem que ser um cirurgião do trauma. Tem que ter. Eu estou dizendo que é uma doença, estou dizendo que ele tem vários aspectos, né, que tu precisa identificar e, enfim. Não, e até porque a cirurgia, quando o cirurgião tem que intervir nesse paciente, é completamente diferente de uma outra cirurgia, que é uma cirurgia eletiva, que foi planejada, que o paciente fez o jejum, apresentou exame. A cirurgia do trauma, ela é feita do jeito que dá, com os riscos inerentes. Exatamente. Ao momento que aquele paciente está. Está ali, exatamente. E hoje em dia existem muitas coisas novas acontecendo, sabe que a cirurgia geral e a cirurgia do trauma, ela evolui, é muito incrível isso, mas a cada guerra que se apresenta, né, existem ensinamentos, né, então desde lá da Primeira Guerra, quando começaram, tinha que trazer o soldado mais rápido, né, para corrigir o problema dele, porque daí ele voltava mais rápido para o front, né? Então, ali apareceram as ambulâncias, né? Então, ainda tem umas histórias ainda mais antigas do Napoleão, imagina. Então, assim, que tu tinha que trazer rápido para, né? Vou resolver o problema do soldado, porque ele precisa voltar para a luta, né? E nas cirurgias foram acontecendo isso, opera ou não opera. Então, várias coisas foram acontecendo. As guerras nos fizeram aprender, as amputações e tudo mais, nos fizeram, né, aprender como lidar com situações assim. Então, hoje, um cirurgião geral, ele, na formação dele, durante a residência, ele passa momentos na emergência, na cirurgia do trauma, né, com cirurgia de emergência. Só que ele passa momentos, assim como ele passa momentos na vascular, como ele passa momentos na cirurgia torácica, e depois, se ele quer fazer cirurgia torácica, ele vai fazer a residência de cirurgia torácica, né? E no trauma é a mesma coisa, porque momentos, isso eu costumo dizer dentro da KPS, que a gente recebe residentes de outros serviços, aqui vocês têm uma noção do que deve ser feito, do que vocês não podem fazer também. Isso é muito importante. Não é só o que a gente tem que fazer. O que tu não pode fazer. O que não pode fazer. Né? Então, não é o lugar para fazer... eu quero entrar em cirurgia o tempo inteiro. Não. Aqui, porque tem os outros residentes, tem os residentes da casa, é importante esse entendimento, né, de como funciona. Porque o cirurgião geral, ele passa por determinados momentos dentro da cirurgia do trauma, mas ele não tem aquela imersão necessária. Né? Eventualmente, num mês que tu passas ali... Não chegou um paciente com uma hérnia diafragmática, e aí tu vai fazer um plantão depois da tua formação, um paciente com uma hérnia diafragmática, como é que eu vou atuar? Né? A pessoa, em um mês eu não vi isso, e agora? Né? Então, assim, para atender trauma, tem que ser
cirurgião do trauma. Porque tem uma complexidade enorme. Vocês Tem realmente complexidades. estão trabalhando com a vida da pessoa. Existem técnicas cirúrgicas, táticas cirúrgicas, sabe, diferentes, né, que de uma apresentação normal que um cirurgião geral. E acho que a resposta imediata também, o raciocínio e a resiliência desse cirurgião, porque tu tem que tomar muito rapidamente uma decisão que também tem muito a ver com intuição, né? Conhecimento e intuição, porque se a pessoa está ali entre a vida e a morte, tu tem que tomar uma decisão. Tem que tomar, essa decisão tem que ser rápida. A gente trabalha muito baseado em protocolos, né? Então, isso também faz parte. Ter um centro de trauma também é importante porque a gente trabalha com protocolos, né? São guidelines, muitas vezes internacionais, muitas vezes com estudos aqui dentro do nosso próprio país. O nosso país é gigantesco e ele tem uma estatística, como eu já falei para vocês, enorme, né? Não tem como comparar a quantidade de acidentes de trânsito que tem no Brasil com acidentes de trânsito que tem na Finlândia, por exemplo. E uma das pessoas que mais escreve publicações internacionais é um finlandês de cirurgia do trauma. Claro que ele já trabalhou em vários lugares no mundo e ele tem essa experiência, né? Mas para ele ter essa experiência, ele foi para outros lugares populosos, né? Então, isso é muito interessante a gente ver essa questão. A gente tem uma expertise meio que na raça, né? Aconteceu porque nós estamos aqui, então agora a gente está estudando tudo isso. É campo de batalha, né? É campo de batalha. Então, é campo de batalha. Isso. Qual é a diferença, agora é uma pergunta bem de leiga, da urgência para a emergência? Então, essa pergunta é complicada. É complicada. Na verdade, o que dizem alguns livros, ou também até se a gente for pesquisar na IA, né, quando tem alguma coisa de urgência, tu precisa salvar a vida naquele momento. Né? A emergência, tu tens procedimentos para serem feitos que vão determinar salvamento, né? Mas, na verdade, quem trabalha com urgência e emergência, urgência e emergência é tudo a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer algumas manobras de urgência para salvar a vida, o outro são procedimentos, mas qual é a diferença do procedimento para a manobra? Talvez eu tivesse um pouquinho mais de tempo na emergência. Na urgência não tenho tanto tempo assim, mas, né, é a mesma coisa. Se eu pensar que se eu demorar tempo para fazer uma revascularização miocárdica, eu vou perder músculo. Tempo é músculo. Então, assim, mas isso não é uma urgência. Mas é uma emergência. Mas quanto mais tempo da minha emergência... Não pode perder. Entendeu? Então, é uma diferença tão tênue que quem trabalha com urgência e emergência já não pensa mais nessa questão nessa separação. Enfim. Como é que é ser gestora de um serviço de urgência? Então. Como é que é a dinâmica? A dinâmica é complicada. Deve ter muitos... Tem muitos profissionais envolvidos, né? Sim. Cada um tem que saber o seu papel. Eu sei que os enfermeiros, enfim, todos têm que fazer cursos de especialização em cada... Eu não sei se são os protocolos, como é que tu faz a gestão disso quando tu está no papel de gestora? Temos que dividir toda essa questão, né? Eu tive a oportunidade de ser diretora técnica tanto do HPS de Canoas quanto do HPS de Porto Alegre. O diretor técnico, ele basicamente, tem que organizar o hospital para que as pessoas ali dentro consigam trabalhar adequadamente, né? Então, a gente se envolve com os protocolos assistenciais, a gente se envolve com o quantitativo de pessoas para trabalhar, né? A gente se envolve com a quantidade de material, equipamento, qualidade, quase tudo, né? Para fazer funcionar um hospital, tu tem que te envolver com tudo. E é uma orquestra. Naquele momento tem que estar tudo funcionando. Claro que tudo vai depender do formato de gestão desse hospital, né? Eu trabalhei como estava privatizado, né? Ele era um contrato privatizado, então
para fazer todas as compras, a questão de material, de equipamentos, era um formato de gestão, então tu poderia... E o outro é público, onde eu dependia de licitações e tudo mais, né? Mais demorado. É um pouco mais demorado, mas eu não posso te dizer que o outro também... Quando tu faz compras, quando tu trabalha nesse lado que não é tão técnico, mas que é de logística, tu também tens que ter muito cuidado, né? A maneira como tu busca a compra, né? Pega 3 orçamentos, pega isso. Isso tem toda uma responsabilidade também importante. Então, não dá para ser... não, eu vou comprar desse aqui que é meu amigo. Não pode fazer isso. Tu tem que comprovar tudo, né? Então, tu tem que fazer... E depois tu tem que responder para Tribunal de Contas. Enfim, são várias coisas que tu tem que fazer. Tem que tomar muito cuidado. Não é fácil. Eu costumo dizer que na maneira como a gente trabalha, a gente... troca o pneu do carro andando, sabe? Uhum. Porque todo dia é uma surpresa. Nós temos hospitais superlotados, nós temos uma demanda de paciente enorme, né? Então, a gente consegue, né, atender a urgência e tudo mais, mas daqui a pouco tem muito mais, nós somos referências, né, em Porto Alegre, nesses 2 hospitais, tanto de Canoas quanto de Porto Alegre, referências para o interior do estado, então vem uma demanda do interior do estado também. Então, toda essa engrenagem, né, às vezes é muito complicada. Tem dias que chega, não sei por onde começar. Sim, porque eu imagino que deve ter dias assim, que tá super calmo, daqui a pouco cai. Muda completamente o cenário. O que tem que ter é assim, o recurso humano, ele tem que estar trabalhando ali o tempo inteiro, como a gente faz muita analogia com o corpo de bombeiros. Hoje eu não tenho incêndio para apagar, mas daqui a pouco eu tenho. Mas nem por isso hoje que eu não tenho, eu não tenho profissional aqui. Não pode. Tá todo mundo lá. Tu tem que ter todo mundo lá. Mas é muita gente. É muita gente. Parece que essa muita gente não tá fazendo nada. Mas não é bem isso. Sim, mas né? tu tem um incidente de grande porte, tu precisa ter aquelas pessoas. Claro que existem outras manobras, existem preparativos que um hospital tem que fazer para uma situação de catástrofe de múltiplas vítimas, que é chamar gente de fora. Existe isso, tem que fazer esse planejamento. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter pessoas disponíveis, hábeis, descansadas dentro de um padrão, né? Não pode estar mega cansado para poder fazer uma cirurgia ou, assim, enfim, 3 noites sem dormir. Isso acontece, já aconteceu em vários momentos. Hoje é muito mais difícil, até porque a questão trabalhista, ela exige que o profissional tenha mais descanso, né? Então, é mais difícil acontecer. Mas, assim, é uma engrenagem bastante complicada, né? E que tu tem que ter um apoio de várias pessoas, tu tem que ter uma equipe da enfermagem coesa contigo, tu tem que ter... e aí tem toda a parte da capacitação, do treinamento, isso tem que ser contínuo. Muita coisa vem mudando, né, ao longo do tempo. Do hospital, continuamente. Sempre tem. Treinamento. Sempre tem. Dentro do hospital de pronto-socorro, que é onde eu trabalho agora, e não estou na área da gestão, eu só coordeno as residências, hoje, como eu digo, eu sou peão, hoje eu sou cirurgiã do trauma, faço meu plantão ali, né? Mas a gente tem uma área que chama direção científica e que, assim, toda semana tem capacitação. A gente tem residências multiprofissionais também, então tem residentes da área de nutrição, farmácia. O Hospital de Pronto-Socorro é um grande hospital-escola, né? Então a gente tem muita residência ali dentro. É um orgulho, né? O gaúcho porto-alegrense tem muito orgulho do HPS. E aí, o que a gente faz ali? Por esse né, alunos estarem ali, faz com que haja... né, treinamento e capacitação de todo o corpo clínico. Não só médico, enfim, técnicos e tudo mais. Aí... recebe um novo tomógrafo, recebe um novo aparelho de ecografia para usar na sala vermelha e tudo mais. Tem que fazer treinamento. Então, tem o treinamento para isso. Aparelhos novos para o bloco cirúrgico, tem que fazer treinamento. E aí o treinamento até porque é para todo mundo. O HPS está com uma série de coisas novas agora. Sim, né? tá... Ele está evoluindo, né? A gente precisa evoluir, graças a Deus, né? A gente fez algumas reformas, ainda precisa de outras reformas e tudo mais, mas com certeza, não gosto de falar, mas se eu precisar,
Se tiver alguma coisa, me levem para o HPS, é o que eu sempre digo. Roberta, hoje tu é presidente de uma sociedade muito importante. Tu te preparou para ser presidente? Tu queria ser presidente? E o que tu espera nesse cargo agora conseguir fazer acontecer para melhorar, né, a própria especialidade? Pois então, eu gostei do seu queria ser presidente. Na verdade, o que acontece? A gente vai, né, fazendo o seu trabalho, tá ali quietinha, né, vai num congresso, vai em outro congresso, tem algumas falas, faz algumas publicações, as pessoas começam a te ver, né, a te enxergar. E claro, né, em algum momento me pegaram num congresso, né, e aí assim, Roberta, vamos começar a tua trajetória para ser presidente da SBAIT. E a trajetória era ser vice-presidente, né? Então, assim, é uma sociedade que foi fundada por um grande professor que todo mundo admirou há muito tempo, ele já é falecido, mas ele foi contemporâneo de um grande professor nosso aqui de Porto Alegre também, e foi crescendo e sempre assim, nós somos em poucos, né? Hoje, pela demografia médica, nós somos 591 cirurgiões do trauma. É pouco, né? É pouco. E essa sociedade tem 400 sócios, ou seja, nem todos são sócios ainda, né? Então, sempre foi uma sociedade de muitos amigos, de parcerias e tudo mais. Então, me chamaram para ser vice-presidente na gestão 2 anos atrás, né? Mas com o intuito de começar também a preparar para essa gestão 2026, 2027. Tem essa questão de ser a primeira mulher. Hoje temos muito mais mulheres formadas aqui no Sul também, de cirurgiãs do trauma, temos várias. Eu tenho o maior orgulho disso, porque vieram depois de mim, eu já era, né, preceptora, enfim, então isso é muito legal. E é um marco, assim, né? Mas, na verdade, fui me preparando por esses 2 anos, né? E conhecendo e vendo um pouco mais das nossas dificuldades, e algumas dificuldades foram aumentando, inclusive, porque a questão da cirurgia do trauma, a residência de cirurgia do trauma antes se fazia, no meu tempo eram 2 anos de residência, depois baixou para 1 ano, sendo a área de atuação da cirurgia geral, e agora voltou a ser 2 anos, porque se vê a necessidade, é importante desses 2 anos. Certo? Vai dar segurança. Que vai dar segurança, enfim, é importante. Só que para a gente conseguir um profissional que queira trabalhar com isso por 2 anos a mais, fazer mais 2 anos de residência, eu preciso que ele seja especialista, né? Eu preciso que o hospital que atenda urgência e emergência exija que essa pessoa tenha cirurgia do trauma. Eu preciso ter lugar para esse cirurgião do trauma trabalhar. E a gente não trabalha só em hospital. Veja bem, a gente pode trabalhar no pré-hospitalar, a gente pode trabalhar em várias questões, né? Pode trabalhar na gestão de lugares de urgência e emergência, e aí não é só hospital, em vários lugares, né? Então, essa questão mais burocrática, gestora mesmo, que eu gosto, eu acho muito interessante, eu estimulo também alguns colegas que eu vejo que tenha uma verve, né? Às vezes tem uma pulguinha ali que posso cutucar e eu disse, pode vir junto comigo aqui nessa gestão. Né? Porque é fundamental, tu tem que ter alguém te estimulando, né? Mas enfim, e aí eu comecei a ver várias coisas, né? Para terminar de te responder essa pergunta. Então tem a questão da cirurgia do trauma, que eu acho que a gente pode trabalhar bem, né? Porque eu sou uma antiga cirurgia do trauma, sou uma das mais antigas do país, né? Então tenho uma bagagem disso. E a questão do centro de trauma, nós precisamos de hospitais especializados em atendimento ao trauma. Vai me perguntar, precisa ser só para isso? Não, a gente tem hospital terciário que tem tudo lá dentro de equipamento, profissionais e tudo mais, tem banco de sangue, tem tudo. Ele pode ter uma parte dele dedicada ao trauma, desde que tenha o emergencista, desde que tenha o cirurgião do trauma ali, né? Então, isso pode ser transformado no nosso país. Porque então, esse hoje, é um dos desafios nossos maiores. Por falar em Rio Grande do Sul,
fora Porto Alegre, onde tem hospitais tipo HPS e o Cristo Redentor? A gente tem hospitais que atendem trauma em Caxias. São hospitais gerais que atendem trauma. Mas eu acho que, devido ao nosso tipo de país, ao nosso tamanho, isso pode acontecer, sabe? Isso é mais viável. Mas desde que a parte de trauma seja atendida pelo cirurgião do trauma, certo? Que ele tenha disponibilidade, que tenha estrutura para isso. Né? Então, porque a gente não pode simplesmente, vou construir um hospital do zero, né? Essa seria o melhor de tudo, o ideal. Mas não precisa, né? Para os Estados Unidos não é assim. A gente vê hospitais enormes, hospitais grandes, com a parte de trauma, que é o setor de trauma. Me conta uma coisa, falando em mundo, né? Há pouco tempo atrás, acho que é questão de um mês atrás, tu foi convidada junto com outros médicos, cirurgiões de outros lugares do mundo para visitar Israel. Isso. Num momento extremamente complicado na questão geopolítica, que a gente está em plena guerra. Justamente para visitar esses centros. Conta essa experiência e o que eles fazem lá que te surpreendeu. Gente, foi uma loucura, né? Porque realmente a gente acabou indo para lá bem no intervalo entre uma guerra e a outra, né? Então foi uma coisa muito, assim, louca. Realmente, pensando agora, depois quando a gente volta, né? Fica assim, meu Deus do céu, foi o tempo de ir e voltar e tudo aconteceu tudo de novo. Mas, assim, eles são maravilhosos, né? Do ponto de vista de estrutura. Mas você sabe o que mais me chama a atenção? É que eles são resilientes. Eles... claro, eu estive em Israel, né? Eu entrei nos hospitais de Israel, né? Um que ficava bem na borda, bem na fronteira do Líbano, ele atende também vítimas da guerra do Líbano e da Síria, tá? Não importa quem entrasse lá ferido, eles atendem, né? E foi de lá que eu tive uma fala de um coordenador do evento lá, que a gente assistia palestras e tudo mais, né? Sobre como é que eles atendiam, o formato e tudo mais. Que ele fala, entram aqui meninos de 19 anos chorando, pedindo a mãe. Saem daqui curados, com mínimas sequelas. E aí a gente pergunta, vocês vão voltar para casa? Eles, não, eu quero voltar, defender meu país. E não importa se era do Líbano, se era da Síria ou se era de Israel. Então é uma coisa muito impactante, profundo, né? Profundo. É uma cultura... Foi muito profundo. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. Mas quanto à questão logística deles, todos os hospitais trabalham com, eles chamam de underground, né, que eles vão para baixo, né, existem 4, 5 andares abaixo do que tu enxergas quando tu chega na frente do hospital, e eles transformam o hospital subterrâneo, que é totalmente protegido de bombas e tudo mais, e que ali eles fazem em 4 horas, eles conseguem descer um hospital e botar o hospital todo lá para baixo, assim, eu digo botar para baixo. Que loucura! Né? E já tá tudo organizado, em um momento, tu entras ali, é um estacionamento, só que ao invés de um estacionamento que a gente tá acostumado aqui, né, que tem ali a marquinha, o 52, para botar o carro 52, não, a marca 52 é a maca 52, e aí... desenhado. Os pilares são todos pilares um pilar normal, só que ele tem eles é um tapa pilar, assim, que tu baixa uma coisa, e aí estão as ligações com os gases, todas as coisas, as tomadas, tudo, e aí tu liga a maca ali, maca de atendimento, pronto. Então, assim, é muito incrível, ele transforma um estacionamento, né, em uma grande UTI. Um deles em Jerusalém
esse ali não era estacionamento, ele realmente já era mais ou menos organizado, já um hospital embaixo, né? Não estavam ligados os aparelhos e tudo mais, mas já estava tudo ali, e tinha 115 leitos de UTI, que eles abrem em 2 horas. Incrível. É incrível, assim. E nesse hospital a gente viu também a parte, né, dos atendimentos ali, como é que eles chamam? O local bem dos atendimentos, é que eu me lembro dos termos em inglês, mas assim, o local dos atendimentos está com a maca, com todos os aparelhos ao redor e tudo mais. A gente tem aqui, por incrível que pareça, a gente trabalha com isso aqui também no pronto-socorro, não é tão estranho para nós, né? O que é o estranho é a disponibilidade, a rapidez de que tudo se organiza. Agilidade. Né? Agilidade, isso é Todo impressionante. Todo mundo sabe aonde tem que estar no momento exato, no momento 1. Então, assim, dos hospitais, a gente viu isso, eles têm tudo à disposição e tudo mais. Num dos hospitais também eu achei muito interessante, numa reunião com médicos, que eles queriam solicitaram para todos, nós tínhamos vários colegas da América Latina, tá? Parcerias para fazer projetos, para fazer estudos multicêntricos, porque sabem que na América Latina existe o trauma, ele tem uma quantidade enorme, né? Tem vítimas de trauma e tudo mais, para poder fazer algumas pesquisas, para poder ter a melhora no atendimento. Então, eles colocaram super à disposição para trabalhar, para fazer pesquisa, né? Nós podemos fazer pesquisas com vocês, nós queremos fazer pesquisas. Isso é muito então, legal, assim, né? A gente se sentiu super acolhido nesse aspecto, né? Eu também visitei o pré-hospitalar deles. O que é o pré-hospitalar? Pré-hospitalar, eu disse assim, a gente viu um pré-hospitalar privado que atua em consonância com o pré-hospitalar de Israel, né, que é o sistema de ambulâncias, de atendimento e tudo mais. O privado, eles ensinam pessoas leigas a fazer curativos compressivos, colocar um torniquete, a imobilizar uma pessoa até que venha uma ambulância de Israel pública, né? Ou mesmo uma ambulância deles maior. Então, assim, são várias pessoas que eles têm carros, têm ambulâncias e têm motos, né? Então, são pessoas que fazem... Prestam o primeiro atendimento. Prestam o primeiro atendimento. Muito incrível. Eles têm uma questão de logística, de informática, eles sabem quando é que vai acontecer o próximo acidente, eles avaliam as vias rodoviárias, como é que andam e tudo mais. Isso aí essa parte de informática é muito maravilhosa. Né? Tecnologia, assim, muito, muito legal. E a questão do pré-hospitalar público, também muito incrível, uma quantidade enorme de ambulâncias, tá? Mas as pessoas chamam a ambulância por um determinado pedido de socorro, eles fazem o atendimento e, eventualmente, se não precisa remover, tem um custo, se precisa remover até o hospital tem alta, daí tem um outro custo, ou seja, eles trabalham, né, nesse formato, eles não têm, como aqui a gente tem um médico regulador que diz que vai ou que não vai ambulância, lá eles mandam sempre. Né? Já mandam. Mandam, mas existe essa questão do custo também, né? E a população é muito treinada para saber o porquê chamar, né? Então, quando chamar. É bem interessante. A gente viu o banco de sangue também deles, que é totalmente subterrâneo também. É incrível porque, imagina, né? País que vive sob guerra, né? A quantidade de transfusão, então o projeto deles... O projeto deles é enorme, sim. Bastante bolsa. Sim. É um projeto muito grande, contínuo, tempo inteiro. Nós aqui, nós oscilamos muito, né, no Brasil. Exatamente. Tem que fazer uma campanha. Faz campanha e tudo mais. Não, lá é todo o tempo. E é um projeto espetacular, muito incrível. Assim, eu fiquei maravilhada com essa questão toda, né, de logística, de tudo, de como organizar, de como... Quando tu chegou em Jerusalém, como turista, sendo apresentada por Jerusalém, conta como é que foi a tua experiência. Meu Deus. Né, eu sou católica, né, claro que eu não tenho aquela vivência do catolicismo de frequentar a igreja, não é... Eu fui criada como católica, né, primeira comunhão, aquela coisa toda, né, mas não pratico, né. Mas quando a gente chega lá e
e vai em todos os lugares, né? Faz a Via Crucis, vê por onde andou, né? Onde passou Cristo e tudo mais. É uma loucura, né? É impactante, né? E, claro, tem a questão dos judeus e tudo mais. Então, tem o Muro das Lamentações, tem todo um rito, né? Então, é impactante, lugar assim. as 3 religiões, né? Sim, e então, eles convivem ali muito bem. Há um respeito muito interessante, assim. A gente vê, andando pelas ruas, tu vê essas pessoas, né? Os judeus ortodoxos, o não ortodoxo, tu vê o muçulmano, tu vê. E tá todo mundo andando normal, assim. No momento que a gente estava lá, não estava tendo nada, né? Então, eu não vi nada belicoso, nada. Mas dizem estranho. Que a energia é algo assim, eu não conheço Jerusalém. Eu nunca tinha pensado em, quer dizer... Impressionante. Claro que a gente sempre pensa aí muito pela história e, claro, pela questão do trauma, para conhecer todo o sistema, mas realmente, com essa questão de sempre estar em guerra e tudo mais, a gente acaba, né, deixando de lado. E quando surgiu a oportunidade, eu disse, mas é agora que eu vou. Com medo. Claro. Estava terminando, recém estava terminando a guerra com o Hamas. Claro, muito medo, muito medo. Mas, né, a gente era um grupo, né, foi feito todos os cuidados, não foi a Roberta que quis ir e foi, né, tinha um grupo, tinha toda uma organização que fez com que a gente se sentisse mais seguro, né. Mas é uma baita de uma experiência. Uma experiência incrível. Uma baita de uma experiência. Me diz uma coisa, tu tá terminando um ciclo agora, né? Estou. Um ciclo no HPS, depois de muitos anos trabalhando. Tu te aposenta no HPS. Vou me aposentar. Incrível, ainda estou pensando nisso. Essa palavra, vou me aposentar. Que é esse tal da aposentadoria. Isso é muito incrível. O que tu vai fazer depois disso? Então, é muito complicado. Teu tempo hoje é muito dedicado a estar lá dentro, né? A estar lá dentro, a ter essa vivência com trauma e a parte com os alunos, com residentes, né? Então, eu também sou professora de faculdade, né? E a minha disciplina é trauma e emergência, então os alunos também passam lá por um convênio com a prefeitura. Então, é difícil, né? Simplesmente chegar assim, não vou aparecer mais, né? Eu acho que não vou conseguir fazer isso, não aparecer mais. Vai ser meio difícil. Mas, na verdade, eu quero apostar mais nessa questão da área da gestão, né? Eu já tive algumas experiências, eu fiz, né? Já estudei para isso. Volta e meia a gente está se especializando em mais alguma coisa, né? Faz mais algum curso, mais algum MBA, mais alguma pós-graduação, enfim. Porque eu acho, é aquilo que eu falei, né? O cirurgião do trauma não é só aquele que tá ali operando, né? Ele tem esse espaço de gestão também, né? E eu acho que eu posso ser aproveitada nesse aspecto, né? Continuar trabalhando na urgência e emergência, mas no ponto de vista mais na área de gestão mesmo, de equipes ou mesmo hospitais, enfim, né? Trabalhar nessa área é o que eu quero fazer. Eu estava pensando justamente assim, conversando contigo agora, o quanto a gestão é fundamental para o serviço dar certo, para te conseguir realmente salvar vidas. Porque se as pessoas estiverem batendo cabeça, não vai dar certo, né? Na verdade, tu precisa entender o que tu quer fazer dentro de uma emergência, dentro de uma sala de emergência. O que tu precisas? O que é necessidade? Na verdade, às vezes os gestores são muito bem formados, mas eles não têm experiência do atendimento em si. E aí a questão do custo, a questão da logística, a questão da escala, da economia de escala, fica só isso. E aí a questão da assistência melhor, qualificada, fica em segundo plano. E não dá, né? E não dá. A gente sabe que o primeiro atendimento de qualquer emergência ou urgência, clínica ou traumática, o primeiro atendimento traz o desfecho final desse doente, né? É muito importante esse primeiro atendimento, então ele não pode ser negligenciado.
Então, a gente pensar só em custo, pensar só numa economia de escala, pensar só como é que eu vou dizer, no lugar bonitinho para ser atendido ou não, não dá. A gente tem que pensar no fluxo, tem que pensar como é que eu vou atender, tem que pensar na complexidade da coisa. Então, quando tu tens a vivência, enxergar isso é muito mais fácil. Claro. Né? Ter essa visão é muito mais fácil. Ao mesmo tempo que um médico, que é um baita médico, opera muito bem, tem sucesso, se ele não tem nenhuma experiência em gestão, se ele não estudou, se ele não sabe que ele tem que pensar no custo final, ele também não vai ser um bom gestor, entendeu? Claro. A gente tem que ter as duas coisas, é o equilíbrio. Tá? Então, tu tem que estar preparado. E eu acho que ao longo desses meus 30 e poucos anos, eu vou fazer 33 anos de forma, 34 anos de formada esse ano, né? Ao longo desses 30 e poucos anos, eu atendi, eu trabalhei em emergência, eu andei de ambulância, eu já fui gestora de hospital de trauma. Então, assim, eu já fiz um pouco de tudo para poder ter essa experiência, né? E estou aberta para continuar estudando, porque eu acho que a gente não pode parar. Eu adoro não tem como continuar estudando. Eu acho que isso faz muito. Não tem como. Hoje em dia, no mundo que nós estamos, a gente não pode parar de aprender. Isso é importantíssimo. Aprender de diversas maneiras. E hoje em dia está tão mais fácil aprender. Porque hoje em dia tu não precisa ir para um centro, para uma biblioteca. Hoje em dia a gente tem equipamentos que já nos trazem muita informação. E com toda essa bagagem que tu tem, cada vez mais. E a tecnologia, né? Então, toda essa tecnologia nova, a gente precisa estudar, precisa estar, né, e se incluir dentro dessa tecnologia, porque não é mais como era antigamente. As coisas estão diferentes. A medicina a gente toda hora tem que estar novidade, sabe? Então, o médico ele tem que estar muito atualizado, sabendo também como usar aquilo, porque semanalmente a gente tem a surpresa de um equipamento novo, de uma cura nova, de uma promessa de um medicamento. Então, é fundamental estar muito atento a tudo isso. Não, e o gestor precisa saber que isso está acontecendo e isso tudo novo tem custo. Exatamente. E ele tem que fazer o equilíbrio. E como é que ele vai fazer o equilíbrio? Então, assim, é complicado, não é fácil. Da onde é que ele vai tirar, né? Então, é bem... e sabendo que na outra ponta a gente tem um ser humano que está precisando, que precisa do atendimento qualificado, né? Então, isso é incrível. Roberta, muito obrigada por essa nossa conversa, porque assim, o trauma é muito confundido, né? A especialidade da cirurgia do trauma, eu já chamo hoje de especialidade, porque eu quero que tenha, né? Ela é muito, o leigo não sabe muito o que é, né? Essa dinâmica de um HPS comparada a um hospital normal, digamos assim, né? É um mundo completamente diferente. É diferente. Vocês trabalham o tempo todo com a imprevisibilidade, né? Tem momentos que tu tá quietinha lá, fazendo nada. Eu já digo que eu nunca tô fazendo nada, porque alguma coisa a gente tá sempre lendo, sempre conversando, discutindo algum caso, fazendo alguma coisa, mas não tá atuando em cima do paciente. Esse eu vou fazer nada, né? Porque sempre tem histórias para contar. O HPS é um lugar de muitas histórias para contar. E a gente... Eu conheço grandes médicos. Quando entra gente nova lá, eles mas eu fiquei sabendo dessa história, e aí sempre tem alguém para contar a história de novo e tal. E aí, na história, se aprende coisas, né? Mas é bem isso, às vezes tu tá ali, né? Esperando. Quando vê, muda tudo. Muda tudo. Isso é incrível, né? Monotonia não tem. Eu disse que eu não gostava de rotina, né? Isso lá atrás, quando eu resolvi fazer. Não quero minha vida, não quero rotina. Não gosto de rotina. Ai, que bacana. Quero te agradecer muito. Te desejar uma excelente gestão. Porque as pessoas precisam que a gente tenha realmente um serviço de trauma muito bem estruturados. Tomara que no mundo todo. Eu sei que aqui em Porto Alegre a gente está bem assessorado, mas que a gente possa ter outros centros no Brasil e que possa cada vez crescer mais, né? Porque a gente, infelizmente, sabe
que os números estão aí para nos dizer a quantidade de jovem, como tu estava falando, que morre por acidente. Exatamente. Então, eu que te agradeço. Esse momento tá ótimo, essa conversa, adorei. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Toda vez que eu falo de trauma, que eu consigo falar, eu fico mais feliz. Teu olho brilha, a gente vê que tu gosta, né? O olho brilha. A verdade é que a gente precisa falar para as pessoas entenderem realmente e fazer eco, como eu digo. Eu quero fazer eco. Quero que as pessoas entendam que é uma doença e assim ela tem que ser tratada como doença. Gente, com essa fala da Roberta, a gente encerra mais um episódio do MaryCast, o número 50, que é um episódio marcante para esse projeto, com agradecimento muito especial à Roberta Dalcin, à Clínia, a Sueli Sarmento, Marketing Médico, a MedFin e ao programa Bem Atender. Para quem gosta de podcast como esse, que fala de medicina, fala de saúde, fala de vida, de inovação, de tecnologia, de ética, segue o canal do MaryCast, ativa o sininho para receber as notificações e também segue o MaryCast oficial no Instagram. Eu agradeço muito a todos vocês e até a próxima.